estamos no ar com a síntese econômica e a Rússia e a Ucrânia, segundo dados da ABIMAP, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, respondem por cerca de 30% das exportações de trigo no mundo todo. Isso significa que o café da manhã vai ficar mais caro, Laura? Seja bem-vinda. Olá, Jucinei. Significa sim. Lamento em dizer, mas o brasileiro gosta muito de ter o trigo na mesa do café da manhã. Então sim, vai ficar mais caro. Bom, quando a gente fala disso, quando a gente está falando do trigo, a gente volta a citar o valor das commodities, né? Que são, nesse caso, o trigo, né? Responsável aí, é uma matéria-prima para os principais produtos industrializados, a exemplo da farinha, né? Isso mesmo. O brasileiro consome muito trigo, mas a gente produz muito pouco trigo. Então, se a gente for parar para pensar, em média, a gente produz só metade do trigo que a gente consome, só que isso também pode variar. Porque se a produção daqui acaba sendo afetada, a gente acaba dependendo ainda mais do trigo que é vendido lá fora. Então, é sempre esses. São três aspectos, na verdade, que a gente tem que pensar quando fala do preço do trigo. O quanto a gente está produzindo aqui dentro, né? O como que tá a questão da produção aqui dentro, o como que tá a produção lá fora, porque se a produção lá fora tá afetada, vai afetar aqui também, e a questão do câmbio. Então, é basicamente esses três aspectos que a gente tem para ser considerado, né, no momento de pensar o que vai impactar o preço do trigo, que também impacta no pãozinho que chega na mesa do brasileiro. E olha que interessante, a gente está sendo impactado pelos três aspectos, porque a gente está com algumas questões internas da produção interna, a produção externa foi impactada por conta da Ucrânia e Rússia, que concentram juntas cerca de 30% da produção mundial de trigo, e a gente também tem a questão do câmbio, que também foi afetada e que acaba afetando. Aí vão perguntar, mas Laura, a gente tá comprando trigo lá da Rússia? A gente não compra muito trigo da Rússia, sabe, Justin? A gente compra mais aqui da Argentina, do Canadá, dos Estados Unidos. Mas quando a gente tem um impacto lá da Rússia, vai impactar nessa galera que a gente compra aqui. E né? É exatamente isso, né, que às vezes as pessoas se perguntam. Bom, se a Rússia é responsável por 30%, a Rússia e a Ucrânia são responsáveis por 30% da produção de trigo, a exportação de trigo para o mundo, e o Brasil exporta aqui da Argentina, Uruguai, enfim, aqui pertinho, esse impacto os brasileiros também vão sentir na mesa? Vão sentir. E é esse raciocínio que a gente precisa ter, de entender que mesmo que a gente não está consumindo lá da Rússia, se eu tenho um impacto no mercado do mundo, o que vai acontecer? Se eu não consigo, os outros países que supostamente comprariam da Rússia vão querer comprar dos outros. E aí a gente tem um impacto na oferta do trigo. Quando a gente tem um impacto na oferta, o que acontece? O preço vai subir. E esse preço vai chegar na mesa do consumidor brasileiro também. Bom, há quem diga, Laura, falando aqui do Brasil, de que o preço do quilo de pão pode chegar aí aos R$ 20. Essa expectativa mesmo vai ficar caro. Pois é. Então, sim, alguns economistas já fizeram inclusive um levantamento de qual seria esse aumento, e é um aumento muito expressivo, porque há pouco tempo atrás a gente estava aí com o quilo do trigo, alguns lugares ainda vendem a 9, né, reais o quilo do pão, e aí a gente vai chegar a R$ 20 o quilo do pãozinho de trigo. É algo bastante... Eu fui fazer uma conta, viu? Oi? Eu fui fazer uma conta, fiz uma conta. Em média, cada pãozinho, pão francês, esse que a gente conhece, ele pesa em torno de 50 gramas, ou seja, para 1 quilo são 20 pães. Se chegar a R$ 20, nós estaremos pagando R$ 1 por pãozinho. Aí quem gosta dos complementos no café da manhã vai sim dar um impacto bastante grande, né? Muito significativo, Jucinei, bastante significativo. Por isso que, assim, as estratégias de economia doméstica, elas valem para qualquer período do ano, sabe? Eu sempre falo, o problema é que a gente espera apagar incêndio, né? A gente não tem que esperar apagar incêndio. As estratégias de economia doméstica, elas servem para a vida inteira.
Mas nesse momento, de fato, pode ser sim que as famílias, principalmente as de classes mais baixas, vão sentir um impacto significativo no orçamento devido a esse aumento aí do preço do pãozinho. Esse impacto, ele já começa a chegar aqui no Brasil, por exemplo? Já tem informações, dados disso? Então, esse impacto ainda não chegou de forma muito representativa, porque também o que acontece? Quando a gente fala de comercialização de commodities, que são os produtos na sua situação mais bruta, mais básica, por exemplo, o trigo, o que é feito? São feitos contratos longos, contratos dos quais, eu já compro trigo por um preço já do preço de hoje, mas já querendo trigo para amanhã. Existem contratos longos para fazer a comercialização desses produtos. Então, existe um período aí que pode ser que leve para que esse preço realmente chegue no consumidor final. E além disso, até que ponto o padeiro vai conseguir repassar integralmente para o consumidor? Existe esse aspecto também. Então, muitas vezes, o padeiro ali de bairro, ele acaba assumindo um pouco essa alta do preço do trigo e não repassando integralmente. Por quê? Porque o padeiro, ele quer vender. E ele tem essa preocupação de pensar, nossa, se eu colocar para R$20 o quilo aqui na comunidade que eu atendo, eu não vou vender. Então, eu vejo, até no ano passado eu participei de uma entrevista junto com um dono de uma padaria, e ele tinha muito essa queixa, viu, Jucineide? Ele não conseguia repassar integralmente esses aumentos, mas ainda não há dados consistentes de que esse preço já chegou, por conta dessas operações que são feitas para contratos mais longos para aquisição desses grãos. E isso é algo que, para entender, às vezes requer um pouco de economia, mas é como se você já tivesse uma previsão do quanto trigo você vai querer para um ano, aí você já deixa amarrado ali, faz contratos amarrados e vai garantindo o preço de hoje para amanhã. Isso existe também na comercialização de produtos. Então, o preço, né, o tempo que leva, ele tem ali leva um tempinho para esse preço realmente chegar na mesa do consumidor. Mas já tem relatos, né, de algumas cidades que já tem esse valor aí mais alto no preço do pão e que são cidades que já apresentam os preços um pouco mais elevados se a gente comparar com outras capitais. Bom, o jeito é, falando aqui do Brasil, o brasileiro buscar alternativas aí para o café da manhã, colocar alguns outros elementos, porque o pão pode amargar o café dos brasileiros também, né? Infelizmente, pode sim. A gente gosta muito de trigo aqui no Brasil, veja o Cinei, só que a gente não produz muito trigo, e mesmo que produzisse, esse impacto aí da guerra também ia impactar no preço aqui do trigo interno, assim, também ia trazer um impacto. Bom, Laura, obrigado pela sua participação aqui no YouTube, na Síntese Econômica no YouTube. Lembrando que quem não se inscreveu no canal, se inscreva para receber informações toda semana. Nós temos um encontro toda semana aqui, quando a gente fala da economia de uma forma geral que afeta aí o seu bolso, fazendo justamente essa ligação de que forma representa aí na sua rotina, no seu bolso, e também, claro, se compartilhe se você achar interessante o nosso material. Obrigado, Laura. E a gente segue, né? A gente segue lá no podcast. Isso aí, a gente segue lá no podcast. A gente convida todos a vir escutar na íntegra aqui esse nosso bate-papo. Então, gente, olha só. Na semana que vem a gente tem mais um encontro marcado com a Síntese Econômica e eu espero você.